Ok, bem-vindo todos que estão cá presencialmente e aqueles também que nos assistem online, virtualmente. Nós estamos, então, agora realizando a abertura do Seminário Internacional Semear Digital no Contexto Agroluso Brasileiro. Bem, nós, cá na Junta de Freguesia de Rates, vamos assistir junto com vocês algumas palestras que vão tratar do assunto da agricultura digital no contexto brasileiro e no contexto português. E isso é uma promoção conjunta da Associação Mobilizar com Valores, da Casa Escola Agrícola Campo Verde e do Inesc Tech. Mais uma vez, então, bem-vindo a todos que estão aqui presencialmente e aqueles que nos assistem online, né? E essa é uma iniciativa conjunta da Associação Mobilizar com Valores, com a Casa Escola Agrícola Campo Verde, assim como o Inesc Tech, que trabalha com a questão da digitalização na agricultura, cá em Portugal. A Embrapa tem desenvolvido, e depois falará, sobre projetos na agricultura digital, chamado Semear Digital. E hoje se encontra aqui conosco para conversarmos sobre possibilidades de estarmos juntos, trabalhando também nessa área em território português. Bem, mas precisamos conversar, nos conhecer, e cá estamos para esse início de conversa, né? E assim seguir adiante no nosso desejo. Rapidamente, essa associação, a Associação Mobilizar com Valores, a qual hoje eu estou aqui representando, em função de que a nossa presidente está impossibilitada de vir por problema de saúde de um familiar muito enfermo, hospitalizado hoje. E então, eu gostaria de apenas dizer que essa associação é uma associação nova, e nós trabalhamos com o sentido de que venhamos a promover, apoiar a mobilidade geográfica e profissional de trabalhadores e contribuir com a coesão social e desenvolvimento de Portugal, em especial nos territórios do interior do país. Temos 3 públicos-alvo bem definidos, que são as pessoas de mais idade, para a sua valorização, capacitação, reintegração, requalificação dessas pessoas. E também, num outro contexto, nós atuamos no interior, criando programas que contribuem para a profissionalização e fixação de jovens no interior do país. E, por fim, também trabalhamos com a integração de imigrantes e refugiados para que se integrem também na sociedade portuguesa. Dessa forma, nós temos atuado e, hoje, aqui, trabalhando com a questão dos programas olhando para o interior, né? E o nosso projeto, o Semear Digital, está justamente cá nos esclarecendo sobre os temas relacionados a isso. Bem, passo a palavra agora para o meu amigo aqui, João Novaes. Olá, boa tarde a todos. Bem, eu estou aqui em nome da Casa Escolar de Campo Verde, que é um centro de formação profissional. Estamos inseridos no mercado aqui há 34 anos e, no fundo, trabalhamos a valorização do meio. Trabalhamos 3 áreas de intervenção no nível 4, no nível de aprendizagem, que é o turismo ambiental rural, técnico mecatrónico automóvel e técnico de produção agropecuária. Daí o nosso interesse em participar neste desafio que a Associação Mobilizar com Valores nos fez. E sendo nós uma associação que estamos abertos para o meio e estamos enraizados no meio, nomeadamente na ligação tanto dos antigos alunos que são os empresários atuais aqui do setor, como os atuais formandos que estagiam nas explorações, achamos interessante ter esta referência, esta partilha de valores, nomeadamente na agricultura digital. Porquê? É importante para hoje termos as tecnologias digitais ao serviço da agricultura, independentemente ela da dimensão que tenha, para tornar também valor e tornar apetecível aos jovens trabalharem e estarem na agricultura.
a agricultura forte, a agricultura digital, consegue que o meio esteja desenvolvido, consegue criar valor ao meio, logo toda esta questão do êxodo rural também pode ser trabalhada por aqui. Portanto, este interesse, trabalhando nós com jovens de formação, achamos importante ter esta parceria e tentar transmitir aos jovens estas mais-valias que serão apresentadas hoje e tentar também depois, numa segunda fase, transmitir ao nosso meio onde nós estamos inseridos. Penso que é tudo da nossa parte, acho que vai ser uma jornada enriquecedora. Obrigado. Bom, muito obrigado. Uma boa tarde a todos, bom dia para quem está no Brasil. É um grande prazer estar aqui, né, falando em nome da Embrapa e em nome dos colegas também da Embrapa, que hoje vão dar uma palestra aqui. E eu gostaria de passar a palavra para o André Sá, né, que é do Inesc Tech. E, então, Márcio, eu peço por gentileza para conectá-lo. Boa tarde, André. Muito obrigado. O meu nome é André Sá e eu gostaria de vos dar as boas-vindas a este seminário em nome do Inesc Tech. Infelizmente, um dia não muito feliz aqui em Portugal, por causa dos incêndios rurais que estamos a experimentar, mas faz parte, infelizmente, da nossa realidade. O Inesc Tech é uma associação privada portuguesa que faz investigação, portanto, pesquisa em português do Brasil e desenvolvimento tecnológico em tecnologias digitais e robótica. Tem como mote a produção de conhecimento à inovação de base científica, procurando passar uma mensagem de que está presente em todos os Technology Readiness Levels, ou TRLs, como são comumente conhecidos, portanto, desde os TRLs mais baixos até aos TRLs mais elevados, na transferência das tecnologias e conhecimento para as empresas, para o mercado, para a sociedade. O Inesc tem como principal associado a Universidade do Porto e tem também como associados a Universidade do Minho, em Braga, e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. E, portanto, no fundo, tem como associados as principais instituições de ensino superior do norte de Portugal. Está organizado em 13 centros de investigação e desenvolvimento, ou pesquisa e desenvolvimento, que depois se agrupam em 8 domínios científicos, que vão desde a robótica, à inteligência artificial, à bioengenharia, à fotónica e por aí em diante. Somos atualmente 1000 pessoas, dos quais 365 doutorados, e no que diz respeito à sociedade ou aos desafios societais, estamos organizados nas iniciativas Tech4, portanto, Technology for, como nós designamos, e em que temos uma para o agroalimentar e floresta, e é no fundo nesse âmbito que participamos e que organizamos este seminário. Para terminar, e em relação ao Brasil, portanto, o Brasil sempre foi uma aposta muito forte do Inesc Tech. Em 2012 foi criado o Inesc PMD, portanto, Pesquisa e Desenvolvimento, em Santos, no Brasil, portanto, uma entidade de natureza jurídica brasileira e que tem o mesmo modelo, ou seja, o Inesc PMD ao centro e depois as principais universidades brasileiras como associadas. Tendo dito isto, estou 100% disponível depois para dar seguimento ao que resultar deste evento e gostaria de vos deixar com votos de um excelente seminário e que possa trazer aqui muitos projetos conjuntos entre Portugal e Brasil, nomeadamente nesta realidade das pequenas e médias explorações agrícolas. Muito obrigado. Obrigado, André, pelas palavras em relação ao Instituto. Eu espero que a gente consiga ter muitos frutos desse evento, uma parceria muito profícua entre a Embrapa e o Inesc Tech. E agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Stanley Robson, que é o nosso chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, para nos trazer a sua mensagem para esse evento. Dr. Stanley, seja muito bem-vindo, muito obrigado, e a palavra está com você.
Bom dia, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao pesquisador Ivan Bergier por esse contato, essa conexão com os participantes, os colegas das instituições de Portugal, a realização desse evento. É um sonho para a gente trazer instituições parceiras, os nossos colegas colaboradores de instituições em Portugal para esse projeto no contexto de semear digital luz brasileiro. Importantíssimo dizer para vocês que nós estamos muito engajados aqui em levar tecnologia até para o produtor, reduzir as desigualdades, promover uma maior disseminação das tecnologias que a Embrapa gera juntamente com seus parceiros. Isso é muito importante, trazer soluções de disrupção aqui no campo. Portanto, é importante que nesse mapeamento de necessidades a gente veja também as parcerias e as competências que essas instituições podem trazer para enriquecer as nossas soluções aqui no Brasil. Então, estamos muito contentes, quero parabenizar a organização do evento, desejar muito sucesso e vai ser muito bom estar aqui com vocês, observando e ouvindo um pouco das experiências que nós vamos compartilhar durante esse evento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Stanley. Bom, eu agora acho que eu me sinto confortável para poder já chamar as apresentações, né? Bom, então, a nossa proposta aqui era termos 5 palestras, né? São 3 da Embrapa e 2 do INESC-TEC, e a gente vai abrir agora com o pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Edson Bolfi. O tema dele é Aplicações e Desafios da Agricultura Digital no Brasil. Bolfi, muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui, e a palavra eu passo para você nesse momento. Muito obrigado. Bom dia a todos, estão ouvindo? Primeiramente, é uma satisfação participar desse evento, não só como pesquisador, muitos pesquisadores, né, da Embrapa Agricultura Digital, mas sim muitos pesquisadores na área de sensoramento remoto do projeto Semear Digital. Eu agradeço toda a parceria dos nossos colegas portugueses. Em nome do André, eu cumprimento todos os demais colegas das instituições. Muito obrigado pelo convite, pela articulação. Saúde também o colega Stanley, né, nosso chefe aqui da unidade, e o Jair também, colega pesquisador do projeto. Bom, eu vou pedir permissão de colocar uma breve apresentação nesses 15 minutos, compartilhar aqui a tela com todos. Dentro dessa temática que o Ivan comentou, né? E é o nosso objetivo de uma apresentação, né? Uma breve apresentação sobre algumas aplicações e desafios na agricultura digital, ou da agricultura digital no Brasil. Na verdade, fazer um primeiro momento, falar sobre os dados que nós levantamos em todo o país a partir de uma pesquisa feita, né, recentemente sobre o uso das tecnologias digitais, e na sequência eu falo um pouco mais sobre alguns dos resultados e objetivos que a gente está trabalhando dentro da agricultura digital no projeto Semear Digital, né, dentro do contexto do sensoramento remoto. Bom, eu gosto de mostrar essa imagem, né, na verdade é uma gravura feita ainda na exposição de Paris, em 1900, né, por um dos pintores, onde foi solicitado, né, que vários artistas colocassem imagens, fizessem pinturas como seria o mundo, né, em 2000. Ou seja, essa visão foi elaborada em 1900, e para nós que atuamos na área, os colegas que atuam nessa parte de automação, agricultura digital, agricultura de precisão, né, podem ter uma noção daquilo que a gente já imaginava, né? Daquilo que a sociedade já imaginava como seria o mundo agrícola aí a partir do ano 2000. Né? Então, passado esses 120 anos, vamos dizer assim, né? 124 anos a partir dessa visão elaborada no contexto de um painel de controle, onde o agricultor
pudesse fazer suas operações, né? Nós passamos para essa realidade hoje, pontualmente constatado em várias áreas, né, do mundo, né, Brasil, Portugal e outras áreas, não necessariamente todas as tecnologias numa mesma propriedade, mas sim tecnologias digitais possíveis de serem utilizadas, mas a lógica continua o mesmo, né? Daquela ideia de que tem um painel de controle, que você possa acessar as informações. Então, isso não é novo, né? Dentro do imaginário da sociedade, né? Do meio rural. E hoje nós estamos atuando, né? Dentro dessa lógica. Então, usando drones, mapas de produtividade, sistemas desde a década de 90, aí, principalmente a agricultura de precisão, telemetria, sensores terrestres, veículos autônomos, né, um pouco mais moderno, a parte dos coxos eletrônicos para a produção animal, o monitoramento remoto também desses animais, a rastreabilidade, internet das coisas, GPS, software de gestão. Então, isso hoje faz parte do meio rural e aonde o projeto tem atuado. Esses dados do Brasil, vou apresentar rapidamente aqui alguns slides. Nós fizemos, a partir do ano de 2000, uma pesquisa com mais de 1.000 participantes, tanto agricultores como empresas, startups, e eram várias questões, mais de 40, vou colocar aqui umas 3 ou 4, e a principal delas, uma das principais, seriam as aplicações, né, as principais aplicações das tecnologias digitais no Brasil. Então, a conectividade, ela desperta a atenção a partir de 70% do meio rural, dos agricultores hoje no Brasil, entendem essa tecnologia como sendo a mais utilizada, né? Aplicativos como WhatsApp, Facebook, utilizados tanto para compra de insumos como também para a venda da produção, fazem parte do contexto de quase 60% desses agricultores. Aplicativos e programas de gestão mais específicos, né? Por exemplo, o agricultor que trabalha com milho, então um aplicativo especificamente no milho, ou outro cultivo e produção animal, em torno de 20%. GPS para fazer mapeamento, medições de área, questão legal, venda, compra, gestão dos talhões, em torno de 20%. Imagens de satélite, avião e drone, principalmente, né? Hoje já são utilizados por cerca de 17% desses agricultores entrevistados, e ainda sensores de campo, sensores instalados, né, tanto para questões de solo, clima, umidade, em torno de 16%. Ainda existe um rol de tecnologias mais avançadas, vamos dizer assim, né? E envolvendo aí máquinas com eletrônica embarcada. Então, nessa pesquisa apontou quase 9% dos agricultores utilizando tecnologia nesse sentido. Automação e robotização, 6,5%, mapas de produtividade, 5%, e nenhuma tecnologia, ou seja, aqueles agricultores que não utilizam nada, né, em termos de tecnologias digitais, 16%. Se nós fizermos o processo inverso, o cálculo inverso, né, então chegamos à conclusão que aproximadamente 84% dos produtores rurais envolvidos nessa pesquisa no Brasil utilizam pelo menos uma dessas tecnologias digitais. Então, isso é um número bastante significativo, um número bastante importante para tomada de decisão e gestão. Nós temos esses dados, depois, no final, deixo o link, colocado por detalhamento, por agricultor, por sistema de produção, por estado do Brasil, né? Então, tem um dashboard que pode ser avaliado e utilizado essas informações da melhor forma possível, né? Uma das outras questões que eu queria apontar é a dificuldade, os principais desafios dessas tecnologias, né, da adoção dessas tecnologias. Na percepção dos produtores rurais, quase 70% indicam que é a questão do investimento, ou seja, o recurso necessário para a aquisição das máquinas, né, o equipamento, aplicativos. 50% colocam que falta uma melhor conectividade ou tem um problema, né, nessa conectividade. 44% em termos de valor de contratação dos prestadores de serviço e 40% falta um conhecimento sobre a tecnologia mais apropriada. Esse é um fator bastante importante para a gente discutir,
porque o agricultor entende que é importante a tecnologia, ele faz uso das tecnologias, mas ainda ele tem uma vontade ou uma necessidade de saber qual é a tecnologia mais apropriada para aquele sistema de produção, né? Para aquela área que ele atua. Então, ele tem importância, mas ele precisa mais informações. Aí tem um papel relevante tanto das instituições de pesquisa, ensino e extensão rural. Essa mesma pergunta foi colocada aos prestadores de serviço ou às empresas que prestam esse serviço. Então, já para as empresas, o principal desafio é a coletividade, né? Um preço diferenciado dos agricultores, que seria o segundo. O segundo desafio das empresas é o valor de investimento, né? E aí chama a atenção o terceiro, mão de obra qualificada, ou seja, quase 50% das empresas e prestadores de serviço no Brasil indicam que falta mão de obra disponível para ele poder avançar com a aquisição, né, com novos serviços. E aqui no Brasil, para ter uma ideia, em Vantes, né, hoje é o piloto de Vantes, né, é um setor bastante avançado e que faltam hoje mão de obra nessa capacitação, né. E ainda acesso a novas capacitações, tecnologias, na agricultura digital. Esses são os principais desafios apontados pelas empresas. Expectativas de uso. Aqui, rapidamente. Então, quase 70% utilizam essas informações para o planejamento das atividades do dia a dia, 50% aí para o mapeamento de uso da terra, compra e venda de insumos, controle de deficiências nutricionais e fazem gestão da propriedade. Chamou atenção também que quase 40% dos produtores utilizam as tecnologias digitais para a questão do bem-estar animal, quase 30% para certificações e rastreabilidade daquilo que é produzido, e algo que nos desperta, né, avança a nossa atividade, que quase, ou praticamente 95% dos agricultores entrevistados querem aprofundar ou querem ter um maior conhecimento da agricultura digital. Então, isso nos move, né, em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de extensão rural, a partir dessa perspectiva, né, ou essa expectativa do uso dos agricultores do Brasil. Bom, aqui falando um pouco já do CMA digital, algumas aplicações de sensoramento remoto que a gente tem evoluído. Então, o país, aí, como todos sabem, é um país com uma dimensão territorial muito grande, né? Nós temos 10 municípios onde nós estamos atuando nesse projeto CMA digital. 5 são no estado de São Paulo, por questões de financiamento da FAPESP, e outros 5 são em outros estados, né? Um no Rio Grande do Sul, um no Mato Grosso do Sul, um na Bahia, um em Minas e um no Pará. Essa distribuição envolve praticamente os principais biomas, né, do Brasil, né? Aí pensando na floresta amazônica, o bioma amazônico, cerrado, né, Mata Atlântica, e isso a gente tem uma conformação, né, em termos de área territorial do Brasil bastante grande. As principais culturas ou sistemas de produção envolvidos nessa parte dos DATs, né, desses municípios onde a gente tem atuado com o sensoramento remoto. Então, você tem uma ideia, no Rio Grande do Sul, em Vacaria, a principal produção é fruticultura temperada, ou seja, muito conhecido, né, principalmente aí em Portugal, né, na Europa, na parte de uva e maçã. Mas nós temos no outro extremo, por exemplo, no Pará, em breve, os principais produtos lá são a serem trabalhados, açaí, né, a produção de açaí, e também a parte de apicultura. Dando como exemplo, existem outras áreas aqui em São Paulo, com café, áreas com grãos envolvendo milho, arroz, feijão, áreas de produção animal, envolvendo principalmente a parte leiteira e queijos, né? Então, essa é uma gama de atividades desenvolvidas, ou das principais atividades, existem outras, lógico, né? Mas que estão abarcadas dentro desses 10 municípios. Com isso, na parte de censuramento, a gente tem usado imagens Landsat 8 e 9, imagens do PlantScope
são imagens de uma resolução um pouco superior, imagens de Sentinel, da ESA, imagens também do CIDES, que é um satélite sino-brasileiro, né, já com alguns anos de história, para poder mapear diferentes sistemas de produção, diferentes dinâmicas de uso e cobertura da terra desses municípios e das propriedades. Dando exemplo aqui em várias escalas, a partir dessas imagens a gente tem feito diagnóstico agroambiental desses municípios, né? Estamos fechando esse ano o diagnóstico dos 10 municípios, né? Esses distritos agrotecnológicos, envolvendo a parte de solos, uso e cobertura da terra, estrutura fundiária, dinâmica agrícola, legislação ambiental e outros temas aqui que poderiam ser referidos, parte hídrica, recursos hídricos, e com isso a gente tem hoje uma lógica da dinâmica desses municípios dos últimos 10 anos, 20 anos, e a tendência da proposta, dessa ação, né, do diagnóstico acontecer nesse momento, no início do projeto, e depois no final do projeto, 5 anos, e se for prorrogado para mais 5. Então, são 10 anos anteriores e 10 anos para o futuro. Outro exemplo que a gente tem trabalhado com as imagens é na parte de mapeamento e monitoramento das áreas de café, aqui especificamente no município de Caconde, aqui em São Paulo, usando imagens harmonizadas lá no estado de Sentinel, também um uso histórico 2018-2013, e agora a partir de 24 até o final do projeto, até 26, buscando com essas imagens, além do mapeamento com maior detalhe das áreas de café desse município, em torno de 10 a 15 mil hectares, é bastante grande, relevante no estado, mas sim o mapeamento dos diferentes sistemas, né, dos diferentes manejos. Então, a área que está em produção plena, a área que está com plantio recente, a área que está em renovação, ou a área de esqueletamento, que é a parte onde se gera uma poda, né, desses cafezais. Outra ação que a gente tem feito em alguns municípios foi o mapeamento das pastagens degradadas. No Brasil, existem muitas áreas de pastagens, em torno de 200 milhões de hectares de pastagem em todo o país, uma área bastante... na verdade, é o uso agropecuário de maior abrangência no país, né? Para vocês terem uma ideia, em agricultura de grãos, em torno de 80 milhões de hectares, e pastagens nós temos 200 milhões. Nessas áreas, então, estamos trabalhando com algumas bases e identificando as áreas degradadas de pastagem e o potencial para recuperar elas através de sistemas mais biodiversos, mais sustentáveis, né, nesses municípios que a gente tem atuado, a exemplo da integração lavoura, pecuária e floresta. Então, aqui só tem um destaque para 3 municípios, né, Guia Lopes, que fica no Mato Grosso do Sul, São Miguel Arcanjo, em São Paulo, e também em Ingaí, em Minas Gerais. Já finalizando aqui, outro exemplo mais vinculado à produção dentro do bioma Amazônia, aqui no DAT, no município de Breves. A gente tem trabalhado lá a localização do uso dessas áreas, são áreas de pequenos produtores, sistemas agroflorestais bastante intensivos lá na região. Estamos com a missão preparada agora para outubro, né, da equipe pessoalmente nessas áreas, parte da equipe já da Embrapa de Belém já tem atuado, e esse também vai ser uma parte do monitoramento com imagens que vamos atuar. Fechando aqui já a apresentação, então, alguns desafios associados a esse ambiente, né, dentro dos DATs. Tem desafios científicos, tecnológicos, tem desafios sociais e econômicos, né, como eu comentei. Destaco aqui a parte da sucessão familiar, que é algo que as tecnologias digitais podem contribuir nessa evolução, né? No Brasil, assim como já aconteceu em alguns países, é difícil manter o jovem no campo ou atrair jovens, então as tecnologias digitais buscam também atuar dentro desse desafio, né, de ter uma sucessão familiar mais vinculada às tecnologias digitais. Várias oportunidades são criadas, eu não vou citar novamente todas, mas aqui só fazendo um rápido
do apanhado, né? Então, são vários sistemas, plataformas, rastreabilidade, certificação, já dentro de uma linha de uma sociedade 5.0. Por fim, aqui também só para listar alguns desses benefícios vislumbrados nas cadeias produtivas, né, associadas ao semiárido digital, que podem ser destacados. Então, desde os fabricantes de insumos, né, os produtores, os processadores, os distribuidores, até os consumidores finais. Ou seja, quando a gente fala a visão da agricultura digital dentro do projeto Semiárido Digital, a gente está falando da cadeia como um todo, né? A gente está pensando na cadeia como um todo e não apenas dentro da propriedade, sim, antes da porteira e depois da porteira também essas possibilidades. Bom, por fim, eu deixo aqui o link e alguns documentos disponíveis, existem revistas com informações específicas, tem um livro que o colega Ivan distribuiu, né, aí, presencialmente, está aí com vocês, então tem atividades de toda a equipe trabalhando, e alguns artigos aí que a gente tem publicado em relação a esses temas e essa discussão. Com isso, eu agradeço, deixo a disponibilidade dos links para alguma informação posterior do evento, e acredito que no final vai ter um momento aí para interação, discussão, ou agora fico à disposição como a coordenação preferir. Mais uma vez agradeço a todos, parabenizo em especial ao colega Ivan, né, que fez toda essa articulação e está aí presencialmente com os colegas europeus. E com isso eu finalizo aqui a apresentação. Excelente, Wolf, muito obrigado pela sua apresentação. Dado o adiantar do tempo, né, e a gente já está bastante atrasado, eu vou sugerir que as perguntas fiquem para o final das apresentações, e eu já passo diretamente para o Jaime. Eu peço, Jaime, que você seja o mais sucinto possível, né, para que os outros possam dar a palavra, especialmente os colegas do INESC-TEC, e se for o caso, eu posso ceder o meu tempo, né, para a gente manter o cronograma até às 5 horas da tarde. Então, Jaime Barbedo é pesquisador da agricultura digital também, da Embrapa. Ele trabalha com inteligência artificial e vai falar das aplicações e desafios da agricultura digital, dos desafios da inteligência artificial no contexto do Centro Semiárido Digital. Jaime, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, né, pessoal? Primeiramente, gostaria de agradecer a organização desse evento pela oportunidade de eu apresentar aqui. Eu vou focar bastante na parte de inteligência artificial e de imagens, que é a minha área de atuação. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui, vamos ver se dá certo. Deixa eu ver. Eu vou apresentar um pouquinho os desafios que a gente tem visto, não só dentro do contexto do semiárido digital, mas da aplicação de inteligência artificial na agricultura como um todo. A gente percebe na agricultura hoje uma falta muito grande de mão de obra e uma dificuldade assim, para acelerar o processo de tomada de decisões. Então, muitas das propriedades que a gente tem visitado, a gente percebe que eles não conseguem tomar as decisões no momento correto, por falta de tecnologias e por falta de gente mesmo para fazer essas intervenções. Então, a inteligência artificial e as imagens podem ajudar muito nesse sentido. A gente tem utilizado diferentes tipos de sensores para fazer esse imageamento, desde sensores RGB, passando por sensores do tipo multiespectral, hiperespectral, fluorescência de clorofila. Cada um deles tem certas vantagens e desvantagens, e eu vou falar um pouquinho sobre eles um pouco mais depois, mas a gente percebe que sensores mais sofisticados, principalmente os sensores hiperespectrais, têm tido uma entrada muito grande na agricultura. Eles têm um custo bastante elevado, mas eles fornecem informações que a gente não consegue observar utilizando a nossa própria visão, utilizando sensores convencionais RGB. Bom, então, a questão da extração de informação. A gente conseguir os dados é só o primeiro passo para a gente conseguir resolver os problemas que a gente tem no campo. Então, quando esses dados são capturados, é necessário fazer a extração dessa informação. E isso nem sempre é trivial.
Então, é necessário que haja ferramentas para que a gente faça essa extração de informação, e aí que a inteligência artificial vem surgindo como uma opção bastante interessante. Pode passar o slide. Então, a inteligência artificial vem, principalmente de 2012 para cá, com o surgimento do aprendizado profundo, a gente vem vendo um uso muito forte, um uso muito grande da inteligência artificial na agricultura. E, inclusive, o conceito de inteligência artificial, a gente vê que mudou muito das décadas de 1880, 1990 para cá. Hoje, a gente considera a inteligência artificial simplesmente como um programa de computador, uma máquina que consiga fazer uma atividade tão bem ou melhor do que o ser humano. Pode passar. Mas, assim, você tendo todos esses dados, ainda assim, eles nem sempre representam bem a realidade. O que acontece, principalmente na agricultura, é que você tem uma variabilidade muito grande associada a qualquer problema, principalmente se você quer resolver um problema no campo. E, por exemplo, a detecção de uma doença em campo. A base de dados, para ser completa, para que o modelo gerado, o modelo treinado realmente funcione bem, você precisa que essa base abarque todas as diferentes condições encontradas na prática, o que inclui variações na iluminação do sol, variações na arquitetura das plantas, variações no solo, no clima. E isso não é fácil de se fazer. Então, muitas vezes se fala que a gente precisa de muitos milhares, às vezes centenas de milhares de imagens para treinar um modelo de inteligência artificial, mas é basicamente por isso, porque a variabilidade dos problemas é muito grande e você precisa que esses problemas então estejam bem representados nessas bases. Pode passar. E uma das consequências disso é que, principalmente na pesquisa acadêmica, muitas vezes a gente vê na literatura resultados fantásticos sendo publicados, índices de acerto próximos a 100%, por exemplo, na detecção de doenças em plantas, que é a minha área, a gente vê índices de acerto de 99,5%, e muitas vezes as pessoas acabam se inspirando a abrir empresas, abrir startups baseado nesses resultados, sem entender, sem perceber que o contexto acadêmico muitas vezes tem condições de contorno muito bem definidas, mas na prática, quando você vai utilizar essa tecnologia na área de produção mesmo, esse modelo não está pronto para lidar com todas essas diferenças. Então, o que acontece é que muitas vezes essas agtechs acabam falhando, essas empresas, não só elas acabam falhando, como elas acabam arruinando a percepção dos produtores em relação àquela tecnologia que eles tentaram introduzir. Então, é necessário que você tenha um cuidado, e isso nos dados, no semear digital é algo patente. A gente vê uma resistência muito grande dos produtores em muitos dos municípios a startups por conta dessa interação que não foi tão favorável até o momento, até então. Então, é uma necessidade a gente também trabalhar com esses possíveis parceiros de empresas para introduzir as tecnologias da maneira correta e quando elas estão realmente maduras. Pode passar. Então, as possíveis soluções para se aumentar essas bases de imagens primeiro, o mais óbvio, é compartilhamento de dados. Então, pesquisadores, quem tem esses dados, compartilharem com outros para que realmente a gente consiga bases maiores. E a utilização dos conceitos de citizen science e redes sociais para envolver um grande número de pessoas. Isso é particularmente interessante no caso de produtores, que se a gente conseguir que eles se engajem com aplicativos ou com tecnologias e façam essa coleta de dados para a gente vai ter vai ter muito mais entrada em todos vai ter muito mais variedade presente nesses dados, e a gente consegue, então, fazer as coisas de maneira mais adequada. Existem também técnicas de processamento de imagens ou de inteligência artificial para fazer uma melhora artificial dessas bases, só que elas não funcionam tão bem. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha esses dados, e é isso que a gente também vai tentar fazer dentro do cenário digital. Aplicar esses conceitos de citizen science e redes sociais, achar mecanismos para engajar os produtores nessa coleta de dados e ajudar a gente, então, a criar tecnologias que, no final das contas, vão ser úteis para eles também. Pode passar, por favor. Mas, mesmo que você tenha dados em
em quantidades suficientes, muitas vezes em quantidade e qualidade suficientes, você já precisa anotar esses dados, ou seja, precisa colocar neles o que está presente naquelas imagens para então ensinar o computador a reconhecer aquilo. E isso também é bastante cansativo, bastante caro, é um processo subjetivo, mas pode passar. Mas a gente está aplicando uma nova tecnologia, uma tecnologia que utiliza os sinais cerebrais de especialistas humanos para fazer essa anotação. Então a gente percebeu que, não a gente, na verdade uma empresa israelense chamada Inerai, eles perceberam que o cérebro humano de um especialista, ele reage a um estímulo muito antes da pessoa ter consciência daquilo que ela está olhando. Por exemplo, no caso de uma doença de plantas, o fitopatologista, ao ver aquela doença, o cérebro vai gerar um sinal elétrico antes mesmo de ele pensar no que ele está olhando. E isso tem sido utilizado, então, para fazer anotação muito rápida de imagens. Essas imagens podem ser anotadas até um ritmo de até 10 imagens por segundo, que é um ritmo muito maior do que você utilizar os métodos convencionais de sentar na frente do computador, mesmo que tenha um programa que ajude nesse processo. Então, pode passar. Essa é só uma imagem do equipamento, né? São 7 eletrodos que são colocados na cabeça do especialista e ele vai ver as imagens em rápida sucessão e o computador, então, vai aprendendo esses padrões. Pode passar. Bom, enfim, tem agora o chamado IA generativo. Tudo que eu falei até agora é o IA preditivo, né? Quando você tenta classificar ou tenta reconhecer alguma coisa, algum objeto, alguma situação de interesse. O IA generativo cria novo conteúdo a partir de certas informações que são passadas para eles. E o IA generativo, as últimas versões, eu coloquei como exemplo o GPT-4o, mas os outros também já estão adquirindo essas capacidades multimodais, ou seja, ao você apresentar uma imagem para eles, eles conseguem, muitas vezes, reconhecer todas as situações que estão naquela imagem de maneira correta, inclusive reconhecendo doenças em plantas ou problemas. A gente fez esse teste aqui com o ChatGPT e ele foi muito bem. Então, é uma tecnologia que está evoluindo muito rápido e que a gente também tem que estar preparado para utilizá-la da melhor maneira possível dentro do contexto do projeto. Pode passar? Enfim, por fim, eu acho que alguns desafios práticos, e esses desafios são particularmente importantes, particularmente relevantes no contexto do semiárido digital, é que as ferramentas de inteligência artificial e de agricultura digital, de uma maneira geral, não só inteligência artificial, elas precisam ser acessíveis a todos os agricultores, porque são justamente os pequenos, os agricultores familiares que mais podem se beneficiar desse tipo de tecnologia. Então, não faz muito sentido você criar tecnologias que não vão ajudar esse público que é o mais vulnerável, vamos dizer assim. Mas atingir esse objetivo de você democratizar esse acesso, é necessário que vários atores atuem de maneira correta. O governo, políticas públicas e legislação, extensão rural ajudando a disseminar a tecnologia, as companhias, as empresas donas dessas tecnologias terem modelos de negócios que coloquem menos pressão econômica sobre os produtores. As universidades podem ajudar no treinamento e letramento digital. Os produtores também têm que ter a mente aberta para adotar as tecnologias, claro, se elas servirem aos seus propósitos. E todos esses itens a gente tem dedicado bastante atenção dentro do semiárido digital. Acho que todos esses atores estão envolvidos nos esforços que a gente vem ensejando nesses dados. Vai passar? Enfim, a inteligência artificial está entrando na agricultura de uma maneira ou de outra, isso vai continuar acontecendo. Muitas barreiras técnicas e tecnológicas vêm caindo, só que ainda há vários desafios importantes a serem vencidos, como a falta de base de dados, falta de dados suficientes, e a garantir que essas tecnologias realmente cheguem a quem mais precisa. Basicamente era isso. Desculpa toda a confusão aí na minha apresentação, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos o que eu queria. E se alguma coisa não ficou muito clara, depois ao final a gente pode conversar, fazer perguntas. Então, eu agradeço a atenção. Bom, dando andamento, eu gostaria então de abrir talvez ao público aqui, caso alguém tenha
alguma questão para os dois pesquisadores que apresentaram, né? O Edson Boff e o Jaime Barbedo. Tem uma pergunta? Não? Bom, então acho que a gente pode prosseguir e, dado o avançar do tempo, eu vou, infelizmente, sacrificar a minha apresentação. Eu vou falar bem por cima o que eu iria trazer aqui para a gente poder ganhar tempo e fechar no tempo correto. Mas, em suma, é a gente usar o digital não para excluir o produtor, o pequeno e o médio, mas para incluí-lo. De que maneira a gente pode fazer isso? Agregando valor aos dados que ele pode gerar de forma digital, seja por inteligência artificial, seja por sensoramento remoto, seja por sensores distribuídos no campo, mas como que esses dados possam auxiliá-lo na tomada de decisão, como já me falou, mas também fazer com que ele tenha um produto que tenha esse valor agregado do digital, que é uma informação que pode chegar ao consumidor final. O consumidor pode ter acesso a saber quem produziu aquele produto, como ele produziu e onde produziu. Então, o digital é uma maneira de agregar essas informações de uma forma estruturada em um banco de dados e que possa tornar disponível essa informação para o consumidor e também para auditores, para processos de certificação desses produtos, né, que é muito importante, indicação geográfica, denominação de origem. Então, o digital tem uma importância muito grande nesse sentido da inclusão digital de pequenos e médios. Né? Então, eu ia falar basicamente a respeito disso. E, então, para dar oportunidade também aos colegas aqui de Portugal para falar, né, do INESC-TEC, eu gostaria, então, de passar a palavra agora para o Felipe Santos, né, ele é pesquisador do INESC-TEC, e ele vai falar das pesquisas que tem realizado aqui em Portugal sobre robótica, IoT para agricultura de precisão inteligente. Então, seja bem-vindo, Felipe, a palavra eu passo a você. Boa tarde. É isso. Olha, eu vou passar, peço desculpa aqui pelo atraso. Estou aqui com uma dificuldade, vou partilhar aqui a minha apresentação. Queria só que confirmassem que estão a ver o meu ecrã. Ora bem, boa tarde, obrigado por terem convidado para este fórum muito interessante. Pronto, o meu colega já terá falado, o André sabe o que é o INESC-TEC, onde é que nos posicionamos e onde é que podemos contribuir. Eu vou-lhe falar da parte do laboratório que eu estou a gerir, que é o laboratório de Thrive Lab, em que tem um novo laboratório de robótica e IoT para agricultura e floresta de precisão. Este laboratório nasceu em 2014, olhando muito para a realidade de Portugal, em que estamos a falar de minifúndio, território de muitos pequenos e médios produtores, olhando também para a agenda estratégica europeia, para a perspectiva do que é a agricultura do futuro, olhando para os conceitos da agricultura de precisão, que é aplicar os inputs no momento certo, localizado na quantidade certa, e hoje já se fala do produto certo, ou da marca certa, olhando também para as problemáticas que grandes produtores de maquinarias têm enfrentado na sua implementação das máquinas no terreno. Por exemplo, temos máquinas que por vezes pesam toneladas. Estamos a falar às vezes de máquinas que são muito caras, muito pesadas, que para grandes produtores, para grandes explorações fazem sentido, mas para pequenas e médias explorações muitas vezes não fazem sentido. Por duas razões: a compactação de solo e a outra é também quando a máquina avaria, temos um downtime considerável. Não é? Portanto, e aqui nós estamos a abarcar um conceito diferente, aplicado a 3 contextos de aplicação, e focando em máquinas pequenas, modulares e seguras, para agriculturas de pequena dimensão e máquinas que sejam a pesar menos de 1 tonelada, ok? Possam ser aplicadas em culturas permanentes, nomeadamente produção de vinha em costa, culturas protegidas e na recolha e manutenção da massa florestal. Hoje, nem por ocasião, estamos num contexto em que esta gestão da floresta vê-se cada vez mais como que é premente, é preciso ter gerido e trazer valor à floresta, e, portanto, acreditamos que a robótica pode fazer essa contribuição, ou trazer essa contribuição. Por outro lado, trabalhamos, porque acreditamos que é complementar à tecnologia robótica, em sistemas IoT, destes sensores e atuadores que podem ir em máquinas antigas
para atualizar as máquinas existentes no mercado, ou então para a recolha de dados in situ. Tudo isto num conceito de modularidade e interligado. Portanto, apostando cada vez mais numa robótica inteligente para um conceito de agricultura de precisão e floresta de precisão que possa permitir a existência de pequenos e médios produtores. Pronto, o que nos guiou durante estes últimos anos foi este roteiro, chegar a máquinas que sejam capazes de ir às vinhas do Douro e fazer a monetização de forma autónoma em vários parâmetros, pulverização de precisão, poda e colheita. Estamos a falar de operações que requerem alta quantidade de mão de obra e outras operações que têm um impacto enorme ambiental. Já passamos à segunda geração de robôs. Antes de falar dessa segunda geração de robôs, podíamos partilhar convosco como é que este laboratório se distingue dos remanescentes grupos de laboratórios de investigação europeus. Estamos a falar de uma equipa multidisciplinar que toca em vários pontos da robótica, desde o hardware até ao software de alto nível, percepção avançada, coisa artificial, sendo com a preocupação da segurança destas máquinas e que sejam interoperáveis, quer com máquinas existentes, quer com os sistemas apoiados de decisão que já possam existir. Estamos a falar de uma equipa que tem agrónomos, que permite ter uma discussão avançada quando desenvolvemos e pensamos nos robôs. Para experimentar estas tecnologias, porque somos um laboratório que acreditamos em tecnologia com impacto na sociedade, fazemos o teste e a demonstração desta tecnologia em ambientes reais, protocolados com empresas de relevo, em Portugal, nomeadamente a Salgrado, onde temos uma quinta de experimentação, mas também com um INEAD, onde temos campos, mares, onde podemos testar esta tecnologia também em outras realidades. Portanto, estamos a falar de 5 locais de teste em ambiente real, em que podemos validar a tecnologia que desenvolvemos no laboratório de forma realista. Esta é a primeira geração de robôs que pegamos em módulos existentes no mercado, fomos dotando de inteligência e fomos testando no contexto da vinha. Aqui temos o contexto de um robô que tem um sensor proximal, tem um manipulador que é capaz de tocar na uva, na folha, ou nos vários parâmetros, ou nos vários partes da videira, e somos capazes de tirar diversos parâmetros químicos, cerca de 20 na uva, 40 na folha. Na parte inferior também testamos um conceito do que é pulverizadores de precisão, ok? Pulverizadores mais pequenos que façam pulverização de precisão. A mesma tecnologia foi depois exportada para máquinas existentes, para o contexto da floresta. Provamos que esta tecnologia também pode operar aí, no caso da limpeza florestal. Temos aqui algumas imagens, não nos podemos massacrar muito com elas. E temos aqui o mesmo robô que operou em floresta, com uma empresa espanhola. Dotamos um pulverizador de precisão e fomos capazes de provar que o robô é capaz de pulverizar com baixos débitos e com o mínimo de desperdício de produto. Este, com o ajuste e a aplicação do produto, na medida da existência da quantidade de folhas que existam no terreno. Uma coisa é o mapa de prescrição que temos no sistema de apoio à decisão, depois a outra é a realidade que temos no local em termos de videira e em termos de planta, não é? Porque a planta pode mudar de um dia para o outro, pode desaparecer, a folha pode diminuir, e portanto conseguimos fazer isto com este tipo de tecnologia. Há 2 anos olhamos para o mercado e para facilitar a transferência desta tecnologia e torná-la mais interessante para os tomadores da tecnologia, desenvolvemos 2 tipos de robôs para a aplicação neste contexto que vos falei anteriormente. Um que é o Beta Robot e outro que é o Modeler. Um que tenta olhar para a perspectiva mais de design apelativo, que é o Beta Robot, que ganha um prémio europeu de design, e o Modeler que é para ser o máximo funcional e com o menor custo de produção. E, portanto, que facilite depois a aquisição por pequenos e médios produtores. Estamos a falar de 2 plataformas que já evoluíram imensamente. Estes são os 3 protótipos que foram demonstrados com sucesso no ano passado, a fazer operações de pulverização, de precisão, aplicação de UVs, aplicação de fertilizante, gestão do coberto vegetal, e, portanto, são máquinas que conseguiram operar em contexto de vinha de encosta e de terrenos de difícil acesso. Estamos a falar aqui deste robô modular, ou seja, um robô que é quase como um puzzle, que podemos montar às peças para fazer as mais
variadas operações. Temos aqui um conjunto de vídeos, espero conseguir mostrar. Portanto, este é o robô a operar nas vinhas do Douro, na Quinta do Seixo. Este é um pulverizador, como podem ver, que navega em qualquer contexto, em terrenos difíceis. Este é o mesmo robô a fazer fertilização de precisão, a cada pé de videira, e foi um robô que ganhou o prémio também de melhor robô presente na Feira da Referência da Robótica para a Agricultura. Este robô também destaca-se por conseguir fazer a gestão e manutenção do coberto vegetal utilizando soluções eficientes que não provocam fogos florestais. Este é um vídeo em que podem ver o robô a transitar numa zona de declive acentuado. Portanto, ele está lá a descer, também pode subir. Portanto, o robô consegue transpor ambas as situações. Peço desculpa, mas aqui o texto não é tão eficiente para mostrar. As apresentações aqui não estão tão eficientes. Podem dizer, este robô é muito pequeno, tem algumas limitações, e nós, para provarmos que isso não é verdade, apresentamos aqui este vídeo onde apresentamos duas grandes características. Ou seja, o robô que é capaz de detectar o tronco da videira e aplicar o produto certo, na quantidade certa, de acordo com a necessidade real daquela videira. E temos aqui o robô a trespassar ou a passar uma zona que não é suposto existir nestas vinhas, altamente com lama. Portanto, um trator aqui normalmente não passaria, e este robô foi capaz de passar, portanto, provando que estas máquinas podem passar estes sítios. Portanto, não é por ser de pequena dimensão que não passarão. Uma coisa que nos orgulhamos é que nós estamos classificados dentro do landscape da robótica para a agricultura. Portanto, como podem ver, o Inestec, apesar de nós não vendermos robôs e não comercializarmos produtos, e sim fazermos protótipos, depois haverão de ser transferidos para o mercado por empresas tomadoras da tecnologia. Apesar disso, e apesar do nosso, e por sermos reconhecidos pelo trabalho que temos feito, o Inestec acabou por ser listado como uma empresa ou uma instituição que é capaz de produzir e desenvolver tecnologias robóticas com aplicação no contexto agrícola. É uma coisa que nos orgulha. Para além da robótica, acreditamos que muitas das tecnologias que podem ajudar os agricultores a inovar e a chegar ao conceito de agricultura de precisão passarão pelo IoT, e temos aqui um conjunto de tecnologias que nós fazemos que não são só robótica, ok? E que podem auxiliar nisso. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque também sei que estou a tomar, se calhar, um bocadinho mais de tempo, se calhar, do que pretendiam. Temos armadilhas inteligentes que podem fazer a monitorização dos principais vetores de doenças, vetores de doenças que podem afetar quer a produção animal, quer a agricultura em geral, plantas, né? Quer as pessoas em geral. E, portanto, temos armadilhas inteligentes que podem ser aplicadas e espalhadas ao longo do território, de forma interoperável, e conseguem detectar de uma forma precoce a existência de populações ou de insetos que possam provocar doenças graves ou que possam afetar negativamente a produção de alimentos. Okay? Portanto, estas são as nossas armadilhas. Temos uma rede de armadilhas instaladas em Portugal funcionais, e estamos neste momento a tentar reduzir o custo desta tecnologia. Temos sensores para monitorização proximal que podem ir no robô, ou então que podem ser simplesmente ligados ao telemóvel, e com esses sensores podemos facilmente tirar parâmetros bioquímicos, quer da fruta, quer da planta em si, que depois podem suportar os sistemas operados de decisão na tomada de decisão, se devem regar, se devem fertilizar mais, e tomar uma decisão mais informada. Esta é a solução, e, portanto, substitui muitos dos métodos convencionais por um método mais preciso, mais modular e com capacidade de recuperarmos informação em bruto do passado, por exemplo, quando tivermos modelos de IA treinados com maior conhecimento, e extrair para o passado informação que possa ser útil para a gestão da videira. Temos aqui outras tecnologias que permitem, por exemplo, este é um sensor feito mais para a área da investigação, permitem perceber como é que está a radiação a penetrar numa árvore, se isto é útil, por exemplo, perceber se a poda
foi bem executada ou não, para permitir a passagem da luz. Temos aqui uma tecnologia que também está patenteada e que tem um impacto grande, e, portanto, os vitivinicultores têm aceitado isto, não têm aceitado, têm aderido, ou seja, gostam da tecnologia, querem experimentá-la. Estamos a falar de uma tecnologia, de um balde e de uma tesoura que se ligam ao telemóvel e conseguem fazer mapas de produtividade, de estimar quantos cortes foram feitos nas videiras durante a vindima e quanto peso desses cachos é que foram quanto é que pesavam cada caixa desses. E, portanto, isto permite fazermos mapas de vigor, mapas de produção, para alimentar sistemas de apoio à decisão. Aqui é a tecnologia a funcionar no terreno. Esta tecnologia, entretanto, os vitivinicultores já demonstraram interesse não só para a vindima, mas também interesse, por exemplo, para a questão da poda de inverno, para perceber se a poda foi executada nos locais certos, como eles tinham planeado. E, portanto, isto permite a existência de vinhas mais antigas e fazer mapas de produtividade que são tão úteis, não é? Para as tomadas de decisões e mesmo para calibrações de outros modelos que usam informação remota. Estes são os mapas de produtividade da aplicação, por exemplo. Isto é muito útil para quem está a gerir uma vinha, perceber em que setores ou em que áreas devem atuar para melhor gerir a produtividade. Obviamente, depois também temos aqui tecnologia mais para robótica mais pequena, mais modular. Este robô que estamos aqui chamamos o Pixel Crop Robot. Estamos a falar de uma estufa que estamos a desenvolver a um custo adequado para a investigação e que nos permitem fazer modelos digitais de diversas culturas. E, portanto, onde estamos a aplicar toda a tecnologia OT que temos e toda a tecnologia de robótica que temos para podermos, desta forma, construir modelos digitais das plantas mais precisos e mais elaborados. Esta é a nossa estufa. Como falei há bocado, temos as Smart Traps, temos também o Horus, que é um robô pequeno, de pequena dimensão, em que basicamente com o smartphone ligado ao robô e com aplicações que já existem no mercado, conseguimos fazer uma monitorização da cultura, da evolução da cultura, mas também vigilância da própria cultura, se houve roubos ou outras coisas que tais. Temos também aqui um projeto nacional em que estamos a focar na mesma tecnologia, por exemplo, associar esta tecnologia num contexto em que já existe, mas estamos a tentar democratizar esta tecnologia, por exemplo, para a monitorização de onde é que o gado está, mas também para perceber alguns parâmetros bioquímicos dos animais e desta forma termos não só a rastreabilidade, mas também os parâmetros bioquímicos que depois possam alimentar sistemas de apoio à decisão para melhor tomar a decisão e depois alimentar as cadeias de rastreamento para perceber onde é que o animal pastou, não é? E qualidade de pasta que esteve exposto. Pronto, no futuro estamos a trabalhar muito no conceito das culturas urbanas e estufas, agrovoltaicos e sistemas renováveis de energia com a inclusão de robôs. E, portanto, é isto. Espero não ter tomado demasiado tempo. Caso que pedi-me aqui nas horas, mas acho que não terei tomado mais que 15 minutos. Espero. É isso, não é? É isso, Felipe. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho que ela foi bem abrangente, né? Você abordou vários aspectos do que temos de ponta hoje no desenvolvimento da agricultura digital. E, bom, em função do tempo, então, infelizmente eu vou passar então para a próxima apresentação, né? Que é da Adriana, mas no fim eu acho que a gente poderia, se alguém tiver alguma pergunta interessante, né, para qualquer um dos palestrantes, e aí a gente abre depois para o público também, não só para perguntar, mas eventualmente para comentar alguma coisa também a respeito da agricultura digital em Portugal ou no Brasil. Então, dando andamento, eu gostaria de convidar a Adriana Reis. Ela é pesquisadora do INESC Tech, ela já está ali na tela, já conseguimos ver você, Adriana. E ela vai falar a respeito da monitorização do trabalhador agrícola. Seja bem-vinda. Passo a palavra a você, Adriana. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite e a possibilidade de partilharmos o nosso trabalho que é feito aqui no INESC.
Então, como já disseram, hoje vou falar um bocadinho sobre a monitorização do trabalhador agrícola e o uso, ou não diria o uso, mas o trabalhador agrícola como uma pessoa principal na agricultura 5.0. Eu trabalho neste laboratório, que é o Laboratório de Neuroengenharia e Sensorização Humana Avançada, e aqui focamos principalmente em o nosso tópico de pesquisa é bioengenharia, mas um dos tópicos é exatamente a monitorização da saúde ocupacional dos trabalhadores. Inicialmente focamos em bombeiros, em controladores aéreos e mais recentemente viramos para o trabalho agrícola, exatamente pela falha que existe exatamente no foco do trabalhador, mas já vou ver isso mais à frente. Então, neste momento, encontramos numa transição entre a indústria 4.0 para a indústria 5.0 e esta indústria 5.0 devolve ao humano um papel fundamental na indústria como um ativo valioso e não substituível pela automação e pela digitalização, que se calhar era um bocadinho pressuposto na indústria 3 e 4.0. Então, no caso da agricultura, o trabalhador agrícola é muitas vezes posto de lado atualmente, o seu trabalho é um bocadinho desconsiderado, apesar de ser essencial ainda em muitas tarefas mais minuciosas e complexas, mas exatamente pela sua importância e no sentido de evoluirmos para uma agricultura 5.0, desenvolvemos o sistema para quantificar a saúde então, dos trabalhadores agrícolas. O nosso sistema é composto por um sensor, o Vital Sticker, que mede a eletrocardiograma, temperatura e a inclinação do trabalhador. E este sensor com a banda de texto é ajustável a cada corpo, a cada trabalhador. E temos um outro sensor, o Snappy, que tem sensores inerciais de movimento e ainda sensores de força. E é ajustável a cada trabalhador, ao antebraço, ao braço de trabalho principal. Estes dados que são referidos são enviados para uma aplicação móvel via Bluetooth e esta própria aplicação calcula em tempo real algumas métricas que consideramos relevantes e que recolhemos junto dos gestores agrícolas, nomeadamente o número de inclinações que os trabalhadores fazem, o tempo que passam inclinados, o número de movimentos do braço, seja a serrar, seja a cortar ou até a apanhar o fruto, e o número de cortes de tesouro. Estas métricas são depois enviadas para um servidor e este servidor é aberto aos nossos clientes de forma a que possam aceder a estes dados. Neste caso, nós trabalhamos de uma forma muito próxima com a WiseCrop, uma empresa portuguesa que trabalha na parte da gestão agrícola e dar exatamente dados aos gestores para que possam melhorar a sua produção. E eles têm uma plataforma exatamente onde, para além da vária informação que partilham, têm também os nossos dados, ainda, claro, de uma forma mais estudo e numa possível evolução para o produto. Então, o nosso foco de estudo inicial é principalmente na vinha e no kiwi, e há a monitorização, como já vos falei, da inclinação do tronco, dos cortes, dos movimentos do braço, e ainda todas estas métricas são georreferenciadas para depois podermos localizar em que parte da produção ocorre o excesso de inclinação ou de cortes. Portanto, esta monitorização, numa primeira forma, permite-nos
conhecer o bem-estar, ou permite-nos averiguar se o trabalhador está bem e adequar algumas medidas, mas ao longo do tempo percebemos que estas métricas também nos dão muita informação relativa à produção e, portanto, ajudam à gestão da mesma. Focando um bocadinho neste primeiro algoritmo da postura, da inclinação, é efetuado com base nos dados do Vital Sticker, sendo que cada trabalhador tem uma anatomia diferente aos 5 segundos iniciais em que a pessoa deve estar direita e em que é feita a calibração da sua inclinação natural. E, posteriormente, é então feito a cada minuto o cálculo da inclinação, do número de inclinações e o tempo total. Neste caso, nós consideramos 30 graus como uma inclinação já excessiva. Isto é um valor, diria, conservativo, mas exatamente porque não existem valores de segurança no trabalho na agricultura nem noutra indústria, portanto, esperamos que no futuro haja então um trabalho neste sentido de preocupar-nos mais com o trabalhador e com a sua segurança no trabalho e que estas métricas comecem a ser definidas. Relativamente ao algoritmo de cortes, focamos muito na tensão que o músculo efetua na banda, portanto, focamos nos sensores de força e quando ultrapassam o limite, consideramos que é um corte. No entanto, muitos outros movimentos, como a rotação do braço, também coletam a maior tensão na banda. Então, como é que nós contornamos este obstáculo? O corte, a poda ou corte de fruto que seja, é muito característico. A tesoura dá um certo solavanco. Exatamente nesta característica focamos para distinguir quando é que acontecia um corte, a partir da segunda derivada da aceleração, e assim verificamos se é realmente um corte. E as precisões que obtivemos em ambos os algoritmos são muito satisfatórias. Não trouxe para aqui esta parte mais matemática para poder exatamente dar um overview dos algoritmos. Tenho então aqui um exemplo em que vão ver um vídeo e na parte de cima acompanhar os cortes do trabalhador e a parte de baixo a inclinação, e vão ver que exatamente quando há aqui uma maior inclinação o trabalhador se vai inclinar significativamente. Portanto, permite-nos assim acompanhar o trabalho e as boas práticas e corrigir. Quanto ao algoritmo de contagem de movimentos, focamos-nos principalmente no movimento vertical, neste caso na tarefa de poda de inverno numa vinha, e conseguimos detectar e contar os movimentos mais significativos. Já no caso de serra, também a poda de inverno de oliveiras, em que é efetuada serrando, o nosso threshold de 25 graus de movimento passa ao lado muitos dos movimentos. Para quantificar quase todos os movimentos, ajustamos então este nosso valor de contagem. Portanto, estes nossos algoritmos são ajustáveis exatamente tanto para a produção, mas também para as atividades que variam e a natureza dos movimentos. Apresento-vos aqui algo que não tinha falado só superficialmente, que é a georreferenciação. Então, aos dados de geolocalização, nós aplicamos o algoritmo de map matching, que nos permite assim ver a movimentação do trabalhador de uma forma bem mais clara. Neste caso, tem um código de cores para a velocidade de movimentação do trabalhador. Neste caso, aqui a vermelho, o trabalhador movimenta-se mais lentamente. No caso de ser uma atividade de apanha, por exemplo, conseguimos perceber que se calhar naquela zona
há mais produto e, portanto, o trabalhador é mais lento, mas também, para além da velocidade, poderíamos ver aqui outras métricas em código de cores, como, por exemplo, exatamente os cortes, os movimentos de braço, que permitiriam uma análise mais fácil ao gestor agrícola. E, portanto, todo este nosso trabalho de monitorização do trabalhador, como já tinha referido, tem duas vertentes. A primeira é exatamente o acompanhamento do bem-estar, mas também, por outro lado, acabamos a conseguir analisar a produção em si. Neste slide apresento-vos o caso de duas visualizações do sistema do iCrop, em que no tablet conseguimos aqui visualizar os parâmetros biomédicos, nomeadamente a inclinação e o mapa da quinta, e nesta visualização conseguimos perceber qual a trajetória efetuada pelo trabalhador e assim tirar, como já falei, algumas conclusões relativas à produção. Foi esta a minha apresentação, agradeço muito pela vossa atenção. Não sei se não há questões ou se é mais para o fim. Sim, vamos passar a elas então. Muito obrigado, Adriana, excelente apresentação, gostei muito do seu trabalho. Obrigada. Até eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para o público primeiro que está aqui presente. De agora em diante, então, acho que a gente pode abrir ao público, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Alguma curiosidade, os colegas? Eu vou aproveitar, então, vou iniciar, porque ele, quem sabe, estimula Adriana, eu vou aproveitar que você já está aí e vou perguntar a você. Por um lado, a gente vê a agricultura digital aprimorando os sistemas de produção, aumentando a produtividade, né, no campo, e você está colocando a questão da agricultura 5.0 do ser humano, né, no foco desse desenvolvimento. Você vê algum risco dessas tecnologias que a gente vem produzindo do digital acaba se tornando talvez uma coisa que seja ao contrário do que a gente esperava? Por exemplo, você monitorando o produtor dessa forma o tempo todo, será que não vai chegar um momento que vão falar, não, você trabalhou tanto tempo, então você só merece esse valor? Ou, né? Qual cuidado que a gente, como pesquisador, deve ter para não transformar uma coisa que talvez seja uma solução em mais um problema, né? Eu acho que essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para todos nós, né? Para você também, Adriano. Está com o microfone desligado, Adriano. Sim, não consigo ouvir muito claramente. Portanto, não percebi a pergunta. Se me pudesse repetir. Assim, eu perguntei em resumo se existe alguma possibilidade de todas essas tecnologias, ao invés de melhorar a inclusão digital, eventualmente estimular a exclusão digital. Em suma, essa é a minha pergunta. Se existe essa preocupação? Sim. Uhum. Existe algum receio da nossa parte e também dos gestores agrícolas dos trabalhadores sentirem que perdem um pouco a privacidade exatamente por estarem a ser monitorizados. No entanto, a nossa experiência é que eles têm aceitado muito bem e gostado até de colaborar e de acompanhar e depois ver os resultados. Portanto, numa fase inicial mais de estudo e exploração, tem sido muito positivo. Agora, numa aplicação mais no mercado, em que já não é tão controlado e que se calhar os gestores agrícolas poderiam usar a ferramenta de uma forma errada, mais para controle da produtividade e não da produção e do bem-estar,
Daí cabe ao utilizador final também. Acho que não faz sentido usar para controlar os trabalhadores, mas será algo a trabalhar no futuro. Eu posso juntar só aqui para... Sim, por favor. Porque historicamente acompanhei, digamos, o arranque da aplicação desta tecnologia no setor agrícola e na altura estávamos em plena pandemia e, portanto, o tema do afastamento entre trabalhadores, de manter aquela distância social, era crítico e, portanto, na altura foi esse até o mote principal para este projeto. Obviamente que depois, para além destas questões relacionadas com a saúde do trabalhador, com a saúde ocupacional e o bem-estar do trabalhador, sendo o trabalhador um ativo, como os próprios equipamentos, portanto um ativo especial, felizmente, mas é um ativo, a ferramenta servirá também para monitorizar o desempenho dos trabalhadores e essa será uma grande preocupação do utilizador final quando utilizar esta tecnologia. A questão é, vamos deparar-nos, obviamente, com questões relacionadas com privacidade, com os RGPDs desta vida e, portanto, tudo tem que ser feito com um acordo prévio dos trabalhadores e eu diria, como tudo na vida, puxando um bocadinho pelo lado benéfico para o trabalhador destas tecnologias. Ou seja, monitorizar sim, estará lá obviamente a monitorização do desempenho, mas numa lógica de prevenir doenças profissionais, de garantir o bem-estar do trabalhador. Não sei se vamos voltar a ter pandemias em que não podemos deixar de comer e de abastecer as cadeias alimentares e em que preocupações como, por exemplo, as condições de distanciamento social podem voltar a ser críticas. Portanto, eu diria que isto tem os dois lados da balança e felizmente temos tido boa receptividade, digamos assim, quer do lado dos trabalhadores, quer do lado dos empresários agrícolas. E era isto, obrigado. Ótimo, obrigado Adriana, obrigado André. Bom, não tendo mais perguntas nem comentários, eu acho que eu gostaria de iniciar então o fechamento desse trabalho de hoje, né? E para isso eu gostaria de convidar então a doutora Lucinda a compor a mesa aqui conosco para realizar o fechamento. E convidar o Dr. Stanley também, né? E, bom, primeiramente agradecer a todos os palestrantes, eu acho que foi muito enriquecedor, né? Nós transitamos desde o mundo dos satélites, né, das imagens, com Edson Wolff, as aplicações de sensoramento remoto, as questões da inteligência artificial, como que isso pode ajudar-nos, por exemplo, a reconhecer pragas, né, de uma forma mais eficiente. E navegamos aí com o Felipe com várias tecnologias. Eu me lembro mais da última, agrivoltaico, que me parece que é uma tecnologia portadora de futuro muito grande, né? Está se desenvolvendo no Brasil também essas questões. E a questão da robótica, naturalmente, ela é muito interessante. E com a Adriana também, né? Com essa apresentação dos wearables, muito, muito interessante. Parabéns a todos. E agora eu passo a palavra, então, à doutora Lucinda. Bem, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o professor Novaes, agradecer o convite por estar presente neste seminário e cumprimentar, obviamente, quer o professor Dr. Ivan e o Dr. Ricardo e todos aqueles que estiveram aqui neste seminário e, claro, todos os que estão aqui presentes e que, de uma maneira geral, demonstram esta preocupação que todos nós temos nesse setor e o município da Póvoa também tem. Quero também agradecer a todos aqueles parceiros que estão envolvidos neste seminário, como, por exemplo, o movimento Criar com Valores, que também acho que foi a partir daqui que vocês começaram a criar esta ligação e que chamaram até aqui todos estes parceiros, todos eles importantes. Falaram várias coisas que tocam a todos nós, e que daí que eu gostei muito de ouvir todos eles. Eu não quero deixar de pronunciar o meu agradecimento ao André Sá, ao Stanley Oliveira, ao Edson Wolff,
ao Jaime Garcia, ao Filipe Santos e à Adriana Arais, e todos os outros que também estão aqui, estão caladinhos, mas vieram como eu para aprender, porque é essa a nossa função quando participamos num seminário, e logo este que é um luso-português, e luso-brasileiro, queria dizer eu, e que para mim toca-me. Eu nunca pensei que um dia pudéssemos estar aqui a falar dos problemas e da evolução agrícola no nosso país, em Portugal, e ao mesmo tempo partilhar tudo aquilo que tem sido feito no Brasil. Efetivamente, há aqui uma necessidade muito grande de um levantamento do nosso território, para sabermos ao certo o que temos, que tipo de território é que nós temos e que tipo de terra que nós temos, para criarmos uma base de dados, para sabermos ao certo que tipo de culturas é que nós deveremos aplicar de acordo com o conhecimento das nossas terras. Daí que a importância de nós estarmos ligados às universidades. As universidades têm aqui um papel extremamente importante para todos nós. É muito bom esta parceria em que estão as escolas, a Casa Agrícola Campo Verde, que teve a ideia de chamar a todos nós a este processo, as universidades, as câmaras, as juntas de freguesia, porque efetivamente necessitamos deste trabalho em equipa, deste levantamento, e a partir daqui termos uma mentalidade um tanto ou quanto mais aberta para as novas tecnologias, a utilização dos robôs, a utilização dos drones, as aplicações móveis. Claro que há sempre um certo receio neste processo todo, e nós sabemos perfeitamente que os nossos agricultores também têm, mas efetivamente ao longo do nosso país, e aqui na Póvoa também, temos tido algumas vertentes, como por exemplo a Orpozim, como a Casa Agrícola Campo Verde, com as suas atividades, com as suas palestras, com a participação em feiras, como por exemplo na Agrosemana. Tudo isto são fontes não só de divertimento e de convívio, mas também de aprendizagem. E isso tem sido efetivamente um conselho muito participativo nas diferentes feiras, que nos permite abrir estes conhecimentos e estarmos mais sensíveis para. Eu acredito que o fundamental é todos os empresários agrícolas sentirem a importância de acompanhar todas essas tecnologias, como a inteligência artificial, que hoje é fantástica, o que é que eles conseguem fazer, e a partir daí eles tirarem proveito e sentirem que é uma mais-valia e não, digamos, uma concorrência e não algo que nos poderá ser prejudicial. Isto é um caminho que se leva com o tempo, no meu entender, e que é necessário a formação. A formação aqui é fundamental, e este trabalho de proximidade com os nossos empresários agrícolas. É muito bom que a formação exista, mas que também exista uma vontade de todos aqueles que fazem a formação de ter um relacionamento de proximidade, porque estas pessoas são pessoas que passaram toda uma vida a trabalhar e não se preocuparam muito com esta vertente. Sentem que hoje é uma mais-valia, sinceramente, mas necessitam de ser conquistados, de adquirir confiança. E penso eu que este é o melhor caminho, que é todos juntos, dar a conhecer o que é que nós temos de importante, o que é que nós temos de valor, e claro está, também trazer as experiências que vêm do Brasil, que é um país com o qual Portugal tem uma afinidade imensa e da qual nós todos nos orgulhamos muito e que estamos sempre prontos para aprender. Quero então mais uma vez agradecer a todos que fizeram parte deste seminário, a todos que estão aqui em Portugal e a todos que estão no Brasil. Agradecer mais uma vez à Casa Agrícola Campo Verde a iniciativa e todos aqueles que estão aqui connosco, porque é assim que nós conseguimos andar para a frente e conseguir dar o nosso melhor. Tenho a certeza que este é o primeiro de muitos seminários que iremos fazer luso-brasileiro, porque precisamos imenso desta partilha e sem dúvida alguma que será benefício, vai ser muito benéfico para todos nós. A todos muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lucinda. Suas palavras são animadoras assim para todos nós no Brasil e aqui em Portugal com certeza também. E a gente vai fazer das suas palavras a nossa para dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra
ao Stanley, que é o nosso chefe de pesquisa, ele já está ali nos aguardando. Stanley, por gentileza, a palavra está com você. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a organização desse evento, o Ivan Begier, juntamente com os colaboradores das instituições em Portugal. Foi muito importante, não só para conhecer as soluções, mas para mostrar que o que temos feito, tanto no Brasil como em Portugal, são contribuições significativas para a agricultura. E projetos como esse, o Semear Digital e outros, a gente aprende com essas apresentações e nos ajuda também a pensar um pouco em soluções futuras, em projetos futuros, porque muita coisa já está construída. Já vimos aqui muita tecnologia desenvolvida pelas instituições brasileiras e portuguesas, e eu queria parabenizar os oradores, os apresentadores. Foram excelentes as apresentações, eu fiquei impressionado com o trabalho desenvolvido pelo INESC-TEC, muito importante, vocês estão de parabéns. E eventos como esse, Ivan, precisam ser repetidos, porque a gente precisa cada vez conhecer um pouco mais, estreitar o relacionamento com as instituições de Portugal e abrir também a possibilidade de participarmos de editais internacionais e contribuir, colocar a força das instituições portuguesas, das instituições brasileiras, a Embrapa aqui que está participando, e com isso a gente vai inibir esforços, porque muita coisa já está pronta, já está feita, e a gente precisa adaptar e usar todas essas ideias, essas experiências que foram demonstradas no evento de hoje. Então, aqui fica o meu agradecimento em nome da Embrapa Agricultura Digital, aos organizadores, aos oradores e a todos os participantes pela realização e pela participação desse evento. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Stanley, pelas suas palavras. E, bom, eu passo agora então a palavra ao João Novaes, da Escola Agrícola, que vai nos falar sobre suas ideias. Muito obrigado. Em jeito de conclusão, cabe-nos a nós também, até porque também somos um pouco anfitriões, ou pelo menos agrupámos aos anfitriões, agradecer a todos os intervenientes, agradecer também as palavras da doutora Lucinda. É sempre um gosto e gratificante para a Casa Escola participar neste tipo de projetos. E depois, já muita coisa foi falada como conclusão, mas eu tenho aqui dois outros pontos que se calhar, pronto, é importante para nós, em jeito de resumo, perceber que a nossa digitalização aqui não funcionou muito bem, não é? Pedimos desculpa por isso. Realmente as tecnologias existem, estão cá, nós não estamos tão habituados a usá-las quanto isso, e hoje foi bem patente. Para quem está do outro lado, se calhar foi um pouco chato esta jornada. Esperemos fazer este trabalho depois de compilação e depois torná-la pública de uma forma mais funcional, que foi por aí. Portanto, entender que efetivamente houve um levantamento de necessidades, que é assim que começam sempre todos os projetos, depois nessa monitorização, esse levantamento de necessidades, e nós estamos aqui, a Casa Escola, no sentido de ver que estas novas tecnologias, todas estas ferramentas, todos estes estudos que acontecem, cheguem ao meio, cheguem à base. Foi desde o início o nosso propósito nesta jornada, foi mesmo ajudar, ou tentar ajudar, que chegasse ao agricultor à base. E elas existem, as tecnologias existem, nós sabemos que elas existem. Não existem é o acesso a toda a gente. Falou-se aqui na formação, efetivamente também a trabalhamos, na formação para a digitalização, mas também se falou aqui da própria necessidade. Neste levantamento de necessidades, o propósito principal que todos focaram, porque é que essas tecnologias vieram, a necessidade da mão de obra, ok? A necessidade de uma agricultura mais rentável, a tomada de decisões com base em dados, com base em monitorizações, em dados realistas. E toda a digitalização da agricultura é importante. Portanto, o nosso lugar aqui
será mesmo tentar expandir, tentar fazer com que tudo que foi falado hoje chegue à base. E agradecer mais uma vez ao Unesctec, à Embrapa, à Associação Movimento Bom Valores e à Câmara Municipal. Muito obrigado. Bom, agora eu passo a palavra ao Ricardo Figueiredo, da ONG, né? Movimentar com Valor. Então, me cabe aqui dar uma palavra de encerramento a todos, né? E por essa tarde frutífera, né? Frutífera porque nós estamos com um título bem sugestivo, né? É semear digital. Então, hoje houve aqui uma semente lançada, né? Qual é o nosso propósito? Nós viemos até aqui, né, dialogando entre as instituições. A Associação Mobilizar com Valores se coloca na posição de facilitar esse elo entre as instituições portuguesas, a Embrapa e seus parceiros no Semear Digital, lá no Brasil, né? Agradeço imensamente a Casa Escola Agrícola Campo Verde, inicialmente, por desde um primeiro momento ter topado estar junto nessa fronte de batalha, que é levar o quê? Levar até o pequeno agricultor essa tecnologia digital, que há de ajudá-los a ter maior produtividade, lucratividade, e fixar os seus jovens lá no interior, né? Que é um problema português, assim como é um problema no Brasil. Enfrentar esse êxodo rural e fazer com que a nossa agricultura, a pequena agricultura, tenha lugar na sociedade e possa realmente ser algo de valor que as pessoas todas valorizem de todas as nossas sociedades, tanto brasileira quanto portuguesa. Meu agradecimento muito especial também ao Unesctec, que também se juntou a nós e trouxe aqui tanto conhecimento, né? A doutora Lucina teve a falar sobre isso, né? Aprendemos bastante, ficamos felizes de ver as iniciativas que já se despontam em Portugal, né? Que eu destaco, porque realmente impressionante o que já fizeram até aqui. Agradeço muito à Embrapa, mais uma vez, por estar procurando se juntar a nós aqui e trazer essa ideia do Semear Digital, que é justamente essa de ajudar na implantação de uma agricultura 4.0 e 5.0 no nosso mundo rural, né? Então, acho que não resta dizer mais nada, é encerrar esse encontro, agradecendo a todos os presentes aqui, realmente presencialmente, e aqueles que nos veem online, né, pela internet. Obrigado. E agora, boa tarde, tanto no Brasil quanto em Portugal. Tchau. Um abraço. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau. A todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.